Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos lá, vamos retomar os nossos trabalhos, o nosso canal Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Vamos recomeçar, né, nossas atividades, vamos trabalhar aí bastante para fechar este ano. E eu escolhi uma matéria com o título Urgência de Ação Climática. Uma matéria interessante, interdisciplinar, matéria que eu postei no Facebook no dia 2 de agosto, mas na verdade a matéria foi publicada no dia 1, né, no dia 1 de agosto de 2021. Então vamos lá, porque esse assunto é interessante, temos alguns temas importantes para destacar e sempre com a cara aí dos nossos grandes vestibulares. Vamos lá. Bom, então esta é a matéria publicada no jornal DW, um jornal alemão com um escritório aqui no Brasil, um aplicativo em português que eu já indiquei várias vezes para vocês. Deem uma olhada, recomendo mesmo. Então, uma matéria que foi publicada na categoria de opinião, então não é a opinião do jornal, a opinião aqui, os autores da matéria é o ex-secretário-geral das Nações Unidas, ele foi o 8º secretário-geral da ONU, né, Ban Ki-moon, o sul-coreano Ban Ki-moon, e o holandês Patrick Verkooijen, me perdoem a pronúncia, mas esse holandês, ele é diretor executivo do Centro Global de Excelência de Adaptação Climática. Então, a autoria desta matéria vem destes dois, né? Duas referências, Ban Ki-moon por ter presidido o Acordo de Paris como secretário-geral das Nações Unidas e Patrick, holandês, responsável por este Centro Global de Excelência em Adaptação Climática. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso tudo. Essa discussão, né, a própria elaboração do artigo se deu pelos registros de gravíssimas ocorrências de cunho aí ambiental, de mudanças climáticas registradas, por exemplo, na Alemanha. Recorde de chuva, imagens, né, extremamente preocupantes, onde se fala em mais de 1,3 bilhão de euros só nos prejuízos causados nos meios de transporte. Então vamos pensar no valor novamente, né? Em plena pandemia, quando os recursos já estão escassos, você fala num custo de 1,3 bilhão para a recuperação dos meios de transporte. Né? Sem falar também dos mais de 165 mortos, 1.000 feridos, né? Centenas de pessoas estão desaparecidas até hoje. Né? Muitos acreditam que essas pessoas vão aparecer, é que simplesmente a rede de telefonia, as conexões elas foram completamente perdidas, mas há uma esperança de que boa parte dessas pessoas serão reencontradas. Então, estas imagens, um país que sofre com a chuva, o verão na Alemanha é um verão chuvoso, mas nunca nessa proporção. Outro fato marcante também que ajuda, né, nesse esforço de chamar a atenção para a urgência de medidas foi o calor recorde que o Canadá registrou. Vamos lá, vamos também lembrar que o verão no Canadá, como também o verão nos Estados Unidos, sobretudo na fronteira desses dois, o verão é muito quente. Tá? As temperaturas são mais altas do que as temperaturas do nosso verão, isso é fato. Agora, por exemplo, no Canadá, em Lytton, na Colômbia Britânica, eles registraram 49,7 graus. É recorde histórico de calor para o Canadá. A temperatura ela passa um pouquinho de 40, 44, né? Isso já foi registrado. O recorde histórico era 49,5 e agora foi 49,7. E em vários outros lugares, 45,6, 46,4. Nós temos aqui algumas informações nesta imagem.
registraram uma cena assustadora no litoral aí da Colômbia Britânica. Os mariscos, né, os bivalves, os mexilhões que ficam incrustados nas rochas litorâneas em águas rasas, eles estão morrendo pelas altas temperaturas. Não se imagina o tempo que a natureza vai levar para recompor este ecossistema. Imaginar o cheiro desses animais mortos, literalmente cozidos pela água do mar. E também vamos pensar no impacto, né, da ausência desse alimento, que certamente faz parte da cadeia alimentar, né, e também da descarga do derrame dessa matéria orgânica nas águas costeiras do Canadá. Isso nunca havia sido registrado. E também podemos até falar do avanço dessa massa polar derrubando as nossas temperaturas, como há muito tempo não se registrava. Essa grande massa fria que atingiu o Brasil aí no final de julho, não é isso? Bom, então, a partir desses eventos climáticos, esses dois, né, se organizaram para elaborar um texto para mostrar da urgência da necessidade de medidas serem tomadas. Quando falamos em medidas a serem adotadas, nós lembramos, inevitavelmente, do IPCC. O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. É um órgão que reúne cientistas que são colaboradores dos mais diferentes países, inclusive alguns brasileiros. O IPCC, ele fala em estratégias de adaptação, e o texto trabalha muito essas estratégias, e também, e para os nossos vestibulares é importante, estratégias de mitigação, adaptação e mitigação. O que seriam essas estratégias? Por exemplo, hoje nós podemos falar nos chamados refugiados do clima. Qual a diferença entre um refugiado e um imigrante? Vamos começar pelo segundo. Aquele seu vizinho, aquele seu amigo que é um imigrante, ele está no Brasil em busca de uma vida melhor. Agora, aquele seu outro amigo, aquele seu outro vizinho que é um refugiado, ele está no Brasil literalmente para se manter vivo. O refugiado foi aquele que foi forçado a deixar o seu berço, o seu país de origem, pelos mais diferentes motivos. O que seria o refugiado do clima? Populações de pequenas ilhas, populações de regiões costeiras que necessariamente vão ter que deixar estas localidades. Devido à elevação do nível dos oceanos, esses lugares, literalmente, eles vão desaparecer. Então, seria aí uma estratégia de adaptação. Nós vamos retirar essas pessoas dessas localidades e levá-las para outras localidades. Ou uma outra estratégia de adaptação. Uma determinada cultura que você realiza há muitas e muitas décadas numa localidade, você eventualmente vai ter que deslocar. Por quê? Porque graças às mudanças climáticas, a produtividade vai inevitavelmente cair. Então eu vou ter que me deslocar, vou ter que levar esse cultivo para uma outra área onde aquelas características ideais para aquele cultivo ainda estão mantidas. Eu estou, então, adaptando, né, a sociedade, as forças econômicas a uma nova realidade. Qual que é a realidade? Um planeta mais quente. Tá? E quais seriam as estratégias de mitigação? Estratégias de mitigação seriam estratégias como, por exemplo, se nós fizéssemos uma conversão de toda a frota de caminhões e ônibus, todo veículo a diesel, pensando no diesel como o mais impactante dos combustíveis no processo de aquecimento global. Se nós fizermos uma conversão desses veículos, ônibus, caminhões, etc., para veículos elétricos, nós resolveríamos o problema? Não, mas seria uma importante colaboração.
Então, seria uma estratégia de mitigação. Se nós fizermos a conversão das termoelétricas a carvão mineral, que são as mais poluentes, para termoelétricas a gás natural, o fato de ser menos poluente também seria uma estratégia de mitigação. Claro que o ideal seria eliminar as termoelétricas e buscar a geração eólica, solar, tá? Que também não resolve, mas ajuda na mitigação, né? Ajuda no sentido de suavizar, no sentido de criar uma menor pressão, né? No sentido do ritmo do aquecimento global. Seriam fontes de energia mais limpas, que impactariam menos. Então o IPCC fala nessas práticas de adaptação e mitigação. Isso para nós é importante. Vamos lembrar aqui desta imagem, final de 2015, praticamente no centro está Ban Ki-moon, o secretário-geral da ONU, na época, no momento da assinatura do Acordo de Paris, o acordo que substituiu o Protocolo de Kyoto, que foi literalmente abandonado. Agora, 2015, nós estamos em meados de 2021, tá? E na prática, boa parte do que ficou combinado, do que ficou acordado em 2015, não foi feito. E com a pandemia, dá para imaginar que menos ainda, com essa, óbvio, nova e grande e verdadeira preocupação. Vamos lembrar que os países desenvolvidos, eles combinaram em 2015 criar um fundo de 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares por ano, para financiar tanto as estratégias de mitigação como as estratégias de adaptação realizada em países que ficariam, obviamente, fora desse grupo de países desenvolvidos, os chamados países em desenvolvimento. E, até agora, não vimos a cor desse dinheiro. E também sabemos que não adianta ter o recurso se o recurso não for bem aplicado. É muito fácil esse recurso ser desviado ou ser aplicado em algo que não resulta em adaptação ou mitigação. Mas precisamos, obviamente, dos recursos. Não adianta falar e o recurso não aparecer. Muito bonito, né? O evento, a fotografia, 190 e tantos países concordando que todos eles devem reduzir a emissão, sobretudo dos gases de efeito estufa. Todos eles devem se identificar com essa causa, retirar carbono da atmosfera, a busca pelas fontes limpas, pelo reflorestamento, pela recomposição dos biomas e os recursos para isso, até agora, nada. Para finalizar o nosso papo, eu acho que cabe lembrar do pensador Sir James Lovelock. Ele é uma das figuras mais importantes, completou agora, inclusive, no meio do ano, 102 anos. 102 anos. Ele é considerado uma das figuras mais importantes, uma das peças-chaves aí, quando se fala em compreender o planeta. Ele, nos anos 70, ele foi o autor da chamada Teoria de Gaia. Gaia é o nome da deusa da Terra, companheira de Urano, que seria o Sol, né? E mãe dos titãs, mãe dos gigantes. Gaia é literalmente a personificação do planeta Terra, representada como uma mulher gigantesca, poderosa. Foi ele, James Lovelock, que tem o título de Sir, né? Ele que desenvolveu essa ideia que hoje é banal, hoje nem se fala porque é praticamente uma verdade absoluta, ninguém acredita que acontece isso, a ideia de que os nossos danos são sempre danos locais, mas as consequências são sempre consequências globais. Por quê? Porque a Terra ela age como um organismo vivo. Então é como se fosse um único organismo, onde um simples machucado vai ser, obviamente, corrigido, sanado, mas a partir de algo que envolve o organismo como um todo. Então, danos locais, consequências globais.
Há uns 10 anos ele lançou o livro A Vingança de Gaia, tá? E há pouco, né, tempo lançou o livro Gaia Alerta Final. E nesse entendimento, né, do Sir James Lovelock, isso que nós estamos vendo agora, esse frio mais intenso, aqui, um calor, né, batendo todos os recordes nos Estados Unidos e no Canadá, a chuva na China, que eu também não citei, mas que tem sempre um verão chuvoso, é o verão monsônico, mas que esse ano também o volume de chuva foi muito acima da média esperada. Vamos imaginar que eu tenho uma média de chuva para o verão e foi muito acima disso. A chuva na Alemanha, na Bélgica, na França, na região central da Europa. Então, de acordo com esse entendimento, e que está em parte no texto, não seriam situações atípicas. Isso agora seria o normal. O normal seria o caos. É o planeta, ou Gaia, né, buscando o quê? Buscando se manter vivo. O planeta, extremamente agredido, como qualquer ser vivo, luta para se manter vivo. E essa luta, ela é vista através dessas grandes mudanças climáticas. Então, onde o inverno não era, passa a ser muito rigoroso, ou onde o inverno era muito rigoroso, como acontece lá na Sibéria, no solo permafrost, o solo começa a derreter como nunca, e o derretimento desse solo libera metano na atmosfera, o que dispara uma espécie de gatilho que faz aquecer ainda mais, né? Já que o metano retém ainda mais calor que o CO2. Sem falar também que em meio a esse solo você tem certamente fungos, vírus que estavam lá armazenados e que agora estarão em contato inevitavelmente com a gente, e não sabe o que isso pode trazer, né? Então, daqui para frente esse vai ser o padrão, o caos no sentido de estações climáticas cada vez mais incertas. E, na visão do James Lovelock, isso é previsível, porque é como um grande organismo que você feriu e que agora ele luta para se manter vivo. Só que o que nós vamos viver nessas próximas décadas ou séculos é esse momento, entre aspas, febril, o momento em que o ser Gaia, o ser, né, o planeta, a deusa da Terra, está lutando para se manter viva, e certamente vai se manter. Mas podemos esperar o quê? Podemos esperar que muitas espécies serão extintas. Daí a urgência para ajudar o planeta a encontrar o seu reequilíbrio, se reequilibrar novamente. A Terra nunca mais vai ser como nós conhecemos, não é? Claro que existem grandes mudanças climáticas, mas isso ao longo de milhões de anos. Não é? Quando se pensa numa escala geológica, eu verifico a ocorrência dessas mudanças climáticas, mas não num tempo tão curto e mudanças tão intensas como estamos verificando. Não é? Então daí a urgência, por isso o nome do livro dele é Alerta Final. Quer dizer, Gaia está nos dando o último alerta. Né? Há uma chance de nos articularmos e ajudar a Terra a se reequilibrar. E aí passamos a viver com um mundo diferente, mas habitável. É um tanto pessimista, reconheço, mas na visão do próprio James Lovelock, é pessimista, mas ao mesmo tempo otimista. É alerta final, quer dizer, ainda dá tempo. Só que precisamos vencer os entraves políticos, ideológicos, né? E precisa ter um esforço global. Agora, quem sabe, sem o Trump, que era um negacionista, e com a colaboração de mais alguns, e assim que superada aí a urgência da pandemia, possamos encontrar esse caminho. Espero que sim. Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.